Senhores, o milagre aconteceu! Porque simplesmente o autor de Boku no Hero resolveu soltar um capítulo extra que conserta o final. Olha que coisa maravilhosa. Claro, isso não apaga a merda que foi o penúltimo capítulo e muito menos alguns problemas gigantescos que tem na história. Mas isso e muito mais nós discutiremos nesse vídeo, meu querido amigo. Portanto, se você é um verdadeiro fã de Boku no Hero e ficou feliz com essa notícia, já vai se inscrevendo no like aí, meu querido amigo. Porque aqui eu que vos falo também sou um verdadeiro fã dessa história, apesar dos pesares. Mas bem, vamos lá falar do capítulo e das coisas que aconteceram nele. Pois bem, antes de qualquer coisa, vale dizer que esse capítulo só existe porque no último volume de Boku no Hero que saiu, tinha uns extras e tinha também esse capítulo extra, mais ou menos, que nem considero o capítulo extra, é o final de verdade dessa merda. E bem, continuando de onde a gente parou lá naquele último capítulo que foi uma desgraça, uma desonra e tudo mais que eu possa dizer, temos aqui a Uraraka basicamente num mundo maluco, sonhando lá, se perguntando onde é que tá, e eis que ela simplesmente encontra com a Toga, que quer dizer alguma coisa para ela, mas ela não consegue entender e tal, acorda e vê que foi tudo um sonho. E sim, ela está no escritório dela de heroína, ó, coisa legal. E é muito interessante o capítulo justamente começar com a Uraraka e terminar também com ela, justamente pelo fato de que a gente não viu bosta nenhuma dela no último capítulo, que era pra ser o final de verdade. A gente só sabe que ela tá organizando uma situação lá com as individualidades. Tirando isso, nada. E eis que simplesmente vemos a Uraraka lá numa escola para orientar crianças e tal, como ela sempre faz. E dessa vez, para ajudar, ela levou quem? O Big Tree, meus queridos amigos. Que agora são heróis de verdade e tal. E que também vai destacar, os designs deles estão maravilhosos. Nossa senhora, essas roupas de herói estão muito maneiras. E uma coisa que eu achei muito maneira é que cada personagemzinho, o Correio basicamente deixou lá o número dele no ranking dos heróis. No caso, o Mirio é o primeiro lugar, né, como a gente já sabia. A Nejire tá em 7º lugar. E o Suniter tá em 18º lugar. Além de que a Uraraka tá em 24º. Muita loucura isso daí. E bem, em suma, a Uraraka vai explicando pra eles três como é que funciona esse trabalho de aconselhamento de individualidades do pessoalzinho lá, né, das crianças. E explica que tem que ajudar eles e que em média dura um mês essa comunicação pra entender como é que vai funcionar tudo isso. Além de que também tem questões familiares, às vezes, e tal. E que ela recebe muita ajuda do Hawks, que faz muitas interações lá com o governo e tal. O que é muito maneiro, mostra que ele pelo menos ainda tá fazendo uma porrada de coisa, apesar de ter perdido a individualidade dele, né? Mas aí o Suniter, com esse design maravilhoso, basicamente pergunta pra Uraraka se ela tinha tempo livre, né? Tempo de fazer coisas que ela mesma queria. Enquanto no meio das perguntas interessantes, tava lá o Mirio dando bundada na árvore, desafiando os alunos a acertar a bunda dele, né? Interessante isso. Mas enquanto todo mundo tentava, um pequeno alunozinho lá não tinha a audácia de fazer isso, mas tá achando tudo muito legal. Aí a Uraraka vai lá, encoraja ele, e aí ele consegue acertar a bunda do Mirio, que é muito legal, né? Mas aí, basicamente, a Uraraka explica que esse trabalho toma tempo pra cacete da vida dela. Mas pra ela tá tudo bem, porque esse meio tempo ela encontra os amigos, além de tudo, também ela se diverte, porque gosta de ver as pessoas felizes. Mas é claro, né, senhoras e senhores, esse sorrisão aí que a Uraraka tá dando é meio falsinho, tanto que a Tsuyu fica lá olhando pra cara dela pensando, daí tá mentindo, né? E assim, senhoras e senhores, cortamos para uma estação de metrô, onde basicamente estava lá a Tsuyu e também a Uraraka conversando sobre os sonhos que a Uraraka tem com a Toga. A Uraraka não sabia exatamente o que era aquilo, então ela disse pra Tsuyu que foi lá no médico pra ver o que era, mas ninguém disse que tinha algo de esquisito ou anormal. Então a Tsuyu só vai falando logo que era pra ela ir em outro médico, não precisava se prender a só um. Onde a Uraraka diz que tem a impressão que a Toga tá tentando dizer alguma coisa pra ela, só que ela nunca se lembra justamente porque ela acorda do sonho e se esquece de tudo que aconteceu. E a Uraraka tem a teoria de que a Toga deu o sangue dela para ela. Portanto, talvez, pela mágica do destino, esse sangue, mesmo que já tenha sumido dela faz anos, muitos anos mesmo, quase 10 anos, talvez ainda tenha sobrado os vestígios das memórias dela lá. Porque, né, tem a questão do One for All, que, tipo, tinha as memórias e os desejos do pessoalzinho lá nos vestígios. Por que isso não poderia acontecer com ela? E nesse caso, a Tsuyu só fala que ela tem que se lembrar desse sonho, porque parece que é algo importante então, né? Então, indo agora pro Veloz e Furioso, também conhecido como Bakugou, estamos lá no carro dele, com o Kirishima e também o Midori, onde basicamente eles vão conversando sobre uma porrada de coisa e tal. O Kirishima até pergunta pro Midori se ele tem algum aluno que poderia servir como sidekick dele, né? E no meio da conversa desses doidão lá, o Midori tá num banco muito fofo, que é muito engraçado, onde também, basicamente, eles vão conversando sobre as coisas que tá acontecendo, sobre o Bakugou, que a gente teve a informação no último capítulo que caiu de ranking, e aqui explica direito que ele tava no 4º lugar do ranking, aí acabou diminuindo, que é uma beleza, porque, né, ele é o Bakugou, a gente não pode esquecer disso. Interessantemente, também falam que teve uma porrada de gente que tentou ser sidekick dele quando ele começou uma carreira solo, mas ninguém quis, porque todo mundo ficou morrendo de medo dele. Mas uma coisa interessante é que ele disse que se alguém tivesse dito pra ele que queria ser mais forte que ele, aí ele aceitava, que é muito maneiro, inclusive. E aí, o Bakugou basicamente pergunta para ele se ele estava querendo continuar sendo professor agora tendo armadura e tal, podendo ser um super-herói. E o Midori
Midoriya responde de forma que eu adorei, porque mostra que apesar de ele ser um professor e tal, coisa que muita gente reclamou no último capítulo, ainda assim parece que tá bem, sabe? Ele pode se tornar um herói, pode ser professor, e mostra que meu menino tá feliz, meu parceiro, coisa que não mostrou de jeito nenhum no último capítulo. E isso é muito bom, cara, porque simplesmente a situação do Midoriya CLT, do Deku CLT, era triste, apesar de ser engraçado, porque era verdade, ele parecia muito deprimido, muito triste naquele último capítulo. Agora mostra de verdade, com veemência, que ele não tá triste, que ele gosta de ser um professor. Não só isso, como ele também pode ser um super-herói, ao mesmo tempo, coisa que ele gosta também pra caramba. Aí o Kirishima fala que o Bakugou tava perguntando isso pro Midoriya justamente porque ele queria saber se ele queria entrar pra agência dele, cara. Ô, loucura do caralho. Mas, uma coisa interessante é que o Bakugou fala que o Midoriya é lerra. Portanto, o Bakugou, mesmo não sendo nem de longe a melhor pessoa pra dizer isso, ele diz pro Midoriya que o Midoriya tem que começar a se valorizar, e não só isso, como ele também tem que perceber que dando tratamento especial pra todo mundo, ninguém é especial no fim do dia. É muito louco pensar que isso saiu da boca do Bakugou, né, minha gente? Então vemos pra que todo mundo tava indo pra algum lugar, que é basicamente uma reunião completa da turma inteira, pois o Todoroki finalmente conseguiu o segundo lugar no ranking dos heróis. Olha que coisa interessante. E mano, de verdade, eu adorei essa partezinha aqui de todo mundo conversando, porque a gente não teve bosta nenhuma de ninguém naquele final merda que a gente teve antes. Agora realmente é um final de verdade digno, porque todos os personagens da turma A, pelo menos, e também um pessoalzinho que eles falam, graças a esses comentários todos que eles estão fazendo, a gente viu o final deles e o que foi que aconteceu, caralho. Não teve informação de nada de ninguém naquele último capítulo. Inclusive, para você fã de Boku no Hero aí que está feliz que descobriu isso agora e tá vendo esse vídeo aí, recomendo fortemente que você leia esse capítulo, porque, meu irmão, é muita coisinha, tipo, essa cena tem muita coisinha que eu mesmo não vou falar, porque é muita coisinha que não dá pra resumir num vídeo, que não vai ficar com 1 hora, tá ligado? Mas falando e mostrando um pouco do que eles fizeram, então falando lá, mostra o que aconteceu com todo o pessoalzinho que já era herói quando eles eram heróis. Inclusive, eu fico até meio confuso, pensando como diachos a Mirko tá aí. Ela literalmente não tem mais braço nem perna, tá ligado? Inclusive, é engraçado pensar que o Monoma, assim, o cara que copia as individualidades, tá em 10º lugar. E tipo, o Tokoyami vai comentando umas coisas bem interessantes junto com os outros pessoaizinhos, que é o fato de que, aparentemente, o emprego de super-herói está sendo extinto, porque os crimes estão diminuindo, tá formando menos heróis, então provavelmente daqui a um tempo já não vai mais existir esse emprego. O que me faz pensar rapidamente que nessa história toda, apesar de tudo, quem saiu na frente foi meu menino Deku CLT. Pois pensem comigo, ele pode talvez não ser mais herói no futuro, porque não precisem mais de heróis, mas ele ainda vai ser professor, minha gente, ou seja, ele ainda tem emprego, vejam só. Vemos também, senhoras e senhores, uma conversa entre o Todoroki, o Midoriya e também o Bakugou, que fala que ele parou pra pensar bastante muita coisa, principalmente com o funeral do Dabi e tal que teve, e também com um monte de pessoas que ele conversou nesse tempo todo. Ele chegou à conclusão de que ele quer fazer um curso de como fazer tigela e hashi, pois ele percebeu que gosta muito de comida, coisas que envolvem comida, compreendeu? Muito maneiro isso, pelo menos ele também tá garantindo o emprego dele no futuro, né? E agora começamos um papo muito engraçado e muito interessante, senhoras e senhores. Temos o que discutir sobre isso aqui, e basicamente falando sobre os casaizinhos que se formaram depois de todos esses anozinhos aí. A garota invisível e também a Ashido estavam conversando sobre isso quando descobrem que na turma B, lá na turma B e tal, tem duas pessoas que se ficaram juntas, que é o escuridão preto das trevas trevosas e a mina dos cogumelos. Olha só que coisa. E com isso, senhoras e senhores, o Cero manda a coisa que deixou algumas pessoas bem indignadas, que era não saber se tinha se formado alguns casaizinhos que a gente já esperava. E aqui está eles, que é basicamente o Kaminari e também a Jiro, que a gente não sabe o que tinha acontecido. Na verdade, não deu em nada entre os dois. Todo mundo só ficava pensando que tinha dado alguma coisa, pois as agências dos dois ficavam um do lado da outra. É muito triste, não aconteceu nada entre esses dois, mas fazer o que, né? Pelo menos a gente tem a confirmação de que não deu em nada. E para nossa alegria, basicamente o Midoriya vai olhando aquilo lá e vai começando a pensar no que o Bakugou diz, vai começando a maturar essa ideia, vai começando a pensar em algumas coisas, e vocês já sabem onde isso pode parar. Sim, senhoras e senhores, sim. Uma das coisas que eu mais odiei no final de Boku no Hero, da última vez que teve o último final, agora está sendo resolvida, vejam só. Mas ainda não, porque tem um sinalzinho lá da polícia que dá repentinamente, onde todo mundo sai correndo pra prender um bandido de carro. Coitado desse cara, ele não tava num dia de sorte. Literalmente todos os heróis do país inteiro dele estavam reunidos em um lugar específico que era perto dele. Inclusive página dupla bonita, página dupla bem feita, página dupla que todos nós gostamos muito mais do que aquela bosta que teve lá no último capítulo, que foi só todo mundo pulando. Aí o Todoroki só faz um gelão lá, pega o caminhão que o cara roubou. Aí o bandido fica todo com medo, pedindo desculpa, né? Porque se meteu num lugar onde não devia. Aí os caras ficam pegando, ah não, eu cheguei mais rápido, ah não, eu cheguei mais rápido. Minha gente, só pra deixar claro aqui, o motivo de eu achar isso daqui muito bom também, é por causa
causa disso, cara. Simplicidade, mostrar coisas do dia a dia, como estão esses personagens lá no futuro que a gente tanto gosta. Porque, porra, é muito sem graça só literalmente dizer, ah, o Midoriya tá com depressão, ele virou professor, ele ganhou uma armadura e fim, acabou, todo mundo tá lá pulando. E assim vamos todo mundo indo embora e o Midoriya convidando o Bakugou, dizendo que qualquer coisa ele pode passar lá na escola pra ser um exemplo, né, de como não se comunicar. Muito interessante isso. Mas, novamente, as palavras do Bakugou ecoam na cabeça do meu menino verdinho. Olha só que coisa. E assim cortamos para a Uraraka se despedindo da Tsuyu, onde basicamente ela sai de lá pensando e tal, ah, meu Deus, amanhã mais um dia de trabalho e tal. E uma coisa interessante sobre a Uraraka nesse capítulo é mostrar que ela tá muito preocupada com o trabalho dela e não tem tempo pra pensar em qualquer outra coisa, né? Onde ela pensa que queria ter conversado com o Midoriya, mas não deu de qualquer forma. E tá tudo bem para ela, pois como ela disse antes, né, ela trabalha muito com todo mundo, e eles podem acabar se encontrando nessa história também, né, de trabalhar como super-herói. Mas aí a Uraraka vai refletindo sobre todas as coisas que nós já vimos que aconteceram entre esses dois desgramados, que nunca aconteceu nada, mas finalmente aconteceu alguma coisa. E ela basicamente vai lá, pensando sobre isso, pensando sobre a vez que Midoriya disse que ela era a heroína dele, coisa que eu concordo, porque ela é basicamente o exemplo perfeito de herói dessa história, além de também pensar quando ela disse pra Toga que amava ele, enfim, coisas do tipo, quando ela pensa que queria ter falado mais com ele. E para a alegria da nação, senhoras e senhores, simplesmente meu menino Porcelana vem correndo lá de trás e chamando pela Uraraka porque queria falar com ela. Onde meu menino Midoriya já chega metendo papo mesmo, meu irmão, dizendo que ele queria conversar mais com ela. E não só dessa vez, como sempre, pois ele percebeu que tratar todo mundo especialmente não é bom, porque assim ninguém é especial no fim das contas. E ele quer mostrar pra ela que ela é especial para ele, meus queridos amigos. E dessa forma, a Uraraka se lembra do sonho que ela tava tendo com a Toga, que basicamente a Toga dizia que viveu do jeito que queria, e ela amava muito a Uraraka, do jeito maluco, psicopata e doido, mas amava. O ponto é, ela quer que a Uraraka viva a vida dela do jeito que ela quer também, essa é a questão. E assim, senhoras e senhores, com a Toga empurrando a Uraraka, entre aspas, em direção ao Midoriya, ela vai lá e chega perto dele, com ele dizendo que queria continuar falando com ela por muito tempo, para sempre e tal. E aí ela vai pensando lá, meio doido da cabeça, e diz que os dois pensam iguais, e aí os dois meio que fazem um toca aqui, e é isso. Cara, de verdade, isso daqui melhorou 1000% aquele final horroroso, Jesus amado. Eu já fiz um vídeo de 10 minutos xingando aquela merda inteira, então não vou mais ficar xingando tanto assim não. Eu acho que já acabou, já fim de história. Mas é aquilo, né, pelo menos agora dá pra dizer que o Boku no Hero teve um final digno, tá ligado? Fãs de Boku no Hero pelo meu mundo, meu Brasil e por aí que estão vendo esse vídeo e tal. Cara, de verdade, me diz se você gostou desse último capítulo, velho, de verdade. Sabe por quê? Porque nessa jornada minha todinha aqui, de fazer vídeo Boku no Hero, dos capítulos e tal, falando o que eu achava do anime e por aí vai, eu descobri que muita gente acaba gostando de Boku no Hero mesmo sendo uma desgraça. Eu mesmo tenho uma relação meio tóxica com Boku no Hero, porque eu gosto pra caralho, mas eu sei das desgraças que tem nessa merda. Então me diga, meu querido amigo, você gostou desse final verdadeiro? Você odiou? Você prefere o Deku CLT? Ou prefere meu menino Midoriya aí, feliz, vivendo bem com o professor super-herói ao mesmo tempo? Eu honestamente gostei muito desse capítulo, cara. Não só porque ele resolve uns, sei lá, 7 de 10 problemas que o final de Boku no Hero teve, como também ele meio que coloca nos trilhos de volta à história, cara. Tipo, foi tão bonzinho esse capítulo, foi tão legalzinho ver tudo o que aconteceu com todos os personagens que a gente gosta. Teve um espacinho, nem que fosse uma fala só pra cada um dos personagens que a gente gosta, cara. E parece até que o Correio pegou as reclamações de todo mundo aqui do ocidente, pelo menos, e, tipo, fez um consertozinho naquilo. Não foi tudo, tipo, ainda tem a merda da armadura e tal, que é meio questionável ainda, mas deixa pra lá, pô, vamos resolver alguns problemas que todo mundo queria. De qualquer forma, muito obrigado a você que tá aí vendo esse vídeo, que viu todos os vídeos que eu fiz de Boku no Hero, tantos que eu xinguei aquele final bosta que teve antes, tantos que eu falei antes das outras coisas de Boku no Hero. Muito obrigado a você, meu querido amigo. E nunca se esqueça, xingar uma coisa horrível é certo, mas quando tá uma coisa boa, nós tem que falar bem de verdade. E é isso que eu estou fazendo aqui, falando bem de uma coisa boa. E é basicamente isso aí, meu querido amigo. Falou, meu parceiro!